As câmaras do Conselho Galáctico se estendiam por 3 quilômetros de obsidiana polida e cristal vivo. Milhares de representantes de centenas de espécies ocupavam as fileiras curvas de assentos, e suas vozes criavam um zumbido constante de uma dúzia de idiomas traduzidos em tempo real por sistemas invisíveis. A luz jorrava de sóis artificiais embutidos no teto, cada um calibrado para proporcionar conforto a diferentes espécies com diferentes necessidades. A embaixadora Helena Vasquez estava sentada na última fila, no último assento, encostada na parede fria da galeria. Esta foi a posição atribuída à humanidade no Conselho, não por acidente, não por descuido, por desígnio. Ela ocupou este lugar por 32 anos. Antes dela, outros estiveram aqui por quase 2 séculos. O assento era desconfortável, a visão era ruim e os sistemas de tradução frequentemente apresentavam falhas quando se tratava de idiomas humanos. Ninguém nunca se preocupou em consertá-los. Hoje, como tantos dias antes, as petições da humanidade ocupavam o último lugar da agenda. Helena o apresentou há 6 meses, solicitando que a Terra fosse elevada do status de observador ao status de membro menor. Isto daria à humanidade o direito de votar em resoluções que afetassem o seu próprio território. Uma coisa simples. Uma coisa razoável. A sessão já durava 9 horas. Eles discutiram rotas comerciais entre o Cristal do Cordão e as guildas mercantis do Nexus. Melhor. Tinham debatido a tributação adequada da mineração de hélio 3 nos sistemas exteriores. Eles passaram 2 horas discutindo sobre a cor correta dos novos uniformes diplomáticos. Agora, finalmente, o sistema automatizado anunciou o item final. Petição 447-C. Designação de espécie humana. Pedido de elevação à categoria de sócio menor. Enviado pela embaixadora Helena Vasquez da Terra, Helena se levantou. Ela preparou seu discurso cuidadosamente. Ela praticou isso diante de espelhos, diante de sua equipe, diante de seu próprio reflexo nas paredes polidas da modesta embaixada da Terra. Ela abriu a boca para falar. Moção para ser apresentada, disse o alto conselheiro Vrator da hegemonia Vortanen. Ele não tirou os olhos do tablet de dados. Suas escamas, de um verde profundo e bordas douradas, refletiam a luz enquanto ele rabiscava algo na tela. Temos assuntos mais urgentes para discutir em sessões futuras. Apoiado, disse o representante do Cristal no Cordão. O ser baseado em silício nem sequer produziu a palavra em si. Seu dispositivo de tradução falava enquanto a criatura continuava calculando algo em seu terminal pessoal. Todos a favor da apresentação da petição 447-C. A votação durou 3 segundos. A moção foi aprovada por esmagadora maioria. Várias espécies nem se preocuparam em votar. Alguns já haviam deixado seus lugares, antecipando o final da sessão. A petição 447-C é apresentada. Esta sessão está concluída. Helena permaneceu parada por um momento. Ao seu redor, representantes começaram a se formar em fila, conversando sobre planos para o jantar e negociações futuras. Alguns olharam em sua direção. A maioria não. Um jovem diplomata Torvati, com o pelo azul ainda brilhante da juventude, parou perto de seu assento. Má sorte, disse ele, não de maneira cruel. Talvez na próxima sessão. Helena sorriu educadamente. Talvez. Ela sentou-se novamente e esperou até que a câmara estivesse quase vazia. Então ela pegou um pequeno caderno de papel de verdade, uma afetação humana que outras espécies acharam divertida e começou a escrever. Ela observou quais espécies votaram para apresentar a petição. Ela observou quem se absteve. Ela notou que não tinha comparecido. Ela notou a frase exata da demissão de Vrator. O desprezo casual em sua voz, o modo como ele nem sequer se preocupou em olhar para ela enquanto acabava com as esperanças da humanidade por mais um ano. Ela fazia essas anotações há 32 anos. Os cadernos enchiam 3 prateleiras de seu escritório particular. Quando a câmara ficou realmente vazia, Alina desceu lentamente os longos degraus até a base central. Ela ficou onde o alto conselheiro disse, olhando para o assento que ocupava há 3 décadas. Estava tão longe, tão pequeno.
Ela se virou e saiu pelas portas principais, aquelas reservadas aos vereadores titulares. Um oficial de segurança a deteve. Os representantes dos observadores usaram a entrada lateral, disse ele. Ele era Vortani, jovem e orgulhoso. Suas escamas polidas até brilharem. Claro, disse Alina. Me desculpe. Depois de 32 anos, às vezes esqueço. Ela atravessou a câmara pela porta lateral e percorreu o corredor estreito que levava às embaixadas menores. As paredes aqui não eram de obsidiana polida. Eram de metal simples, funcionais e frios. A embaixada da Terra era a menor da estação. Ocupava 3 salas no nível mais baixo, espremidas entre uma instalação de armazenamento e um processador de reciclagem. O zumbido constante das máquinas dificultava o sono dos funcionários juniores. Eles reclamaram disso quando Alina chegou. Eles pararam de reclamar anos atrás. Seu assessor, Marcus Shen, encontrou-a na porta. Ele era jovem, ambicioso e paciente. Alina o escolheu especificamente por essa paciência. A petição? Ele perguntou. Apresentado. Marcus assentiu. Ele não esperava mais nada. Isso perfaz 47 sessões consecutivas. 47, Alina concordou. Ela caminhou até seu escritório e sentou-se atrás de sua mesa. A escrivaninha era feita de madeira de terra, carvalho que crescerá numa floresta que não existia mais. Ela tocou sua superfície suavemente. O Vortani nem deixou você falar desta vez, disse Marcus. Não. Eles estão ficando mais desdenhosos, e não menos. Sim. Marcus ficou na porta, esperando. Ele aprendeu a esperar. Foi a primeira coisa que Alina lhe ensinou. Alina abriu a gaveta e tirou um dispositivo de comunicação. Não era uma tecnologia padrão do Conselho. Foi feito pelo homem, construído em instalações que não constavam de nenhum registro oficial. Usando princípios que os cientistas humanos desenvolveram em segredo, laboratórios em luas que o Conselho nunca se preocupou em pesquisar. Ela digitou uma mensagem curta. Continue com a paciência do protocolo. Linha do tempo inalterada. Ela enviou. O dispositivo criptografou a mensagem usando métodos que levariam 300 anos para os computadores do Conselho serem decifrados e depois a transmitiu através de uma rede de retransmissores ocultos espalhados pela galáxia. Os relés foram colocados ao longo de 2 séculos, um, por naves humanas que viajavam lentamente e não chamavam atenção. Dentro de 1 hora, a mensagem chegaria a 14 instalações diferentes, estações de investigação escondidas em campos de asteroides, fábricas enterradas sob o gelo de luas congeladas, academias de treino construídas nas conchas de cometas ocos, postos de observação orbitando estrelas mortas. Nenhuma dessas instalações apareceu em nenhum registro do Conselho. Nenhum deles jamais foi detectado. Marcus a observou guardar o dispositivo. Quanto tempo mais? Ele perguntou. Helena olhou para ele. Ela viu a frustração em seus olhos. A raiva que ele manteve cuidadosamente controlada. Ela sentiu a mesma raiva uma vez, há muito tempo. Ela aprendeu a transformá-lo em algo mais útil. Os Vortani têm sido a potência militar dominante nesta galáxia há 6.000 anos, disse ela. O cristal no cordão controlou o comércio galáctico durante 4.000. Eles construíram o seu poder com base no pressuposto de que espécies como nós permanecerão sempre abaixo deles. Eles nunca foram desafiados porque ninguém teve paciência para desafiá-los. Ela se levantou e caminhou até a pequena janela que dava para o exterior da estação. Navios moviam-se ao longe, grandes embarcações pertencentes às grandes potências do Conselho. Navios humanos não eram permitidos neste setor sem autorização especial. Paciência não é fraqueza, disse Helena. Paciência é o que acontece quando você entende que algumas coisas não podem ser apressadas. Estamos observando há 200 anos. Temos aprendido. Estamos construindo. E estávamos esperando o momento certo. Quando chegará esse momento? Helena se virou para ele. Isso acontecerá quando eles nos derem um motivo. Eles sempre fazem isso, eventualmente. Torres como a Vortani não conseguem se conter.
Eles veem a fraqueza e a exploram. Eles veem a oportunidade e a aproveitam. Algum dia, eles farão algo que exigirá uma resposta. E nesse dia estaremos prontos. Ela voltou para sua mesa e abriu um de seus cadernos. Enquanto isso, continuamos observando. Continuamos aprendendo. Continuamos a construir. E continuamos a ser esquecidos. Marcos assentiu lentamente. O que você precisa que eu faça? A mesma coisa que preciso que todos façam. Ser paciente. Seja observador. Seja melhor do que eles esperam. Ela sorriu, mas havia algo duro por trás do sorriso. Algo que foi forjado ao longo de 3 décadas sentado no pior assento da Câmara, assistindo seu povo ser demitido repetidas vezes. E quando chegar a hora, esteja pronto para mostrar a eles o que a humanidade se tornou enquanto eles não estavam olhando. Ela voltou ao seu caderno, anotando as observações do dia com sua caligrafia cuidadosa. 47 petições negadas. 47 sessões de ser ignorado. 47 oportunidades para observar e aprender sem ser observado em troca. Nos corredores externos, os membros do conselho passaram pela embaixada da Terra sem olhar 2 vezes. Eles tinham coisas mais importantes em que pensar do que as espécies pequenas e de vida curta que ocupavam o lugar mais relevante da galáxia. Eles não sabiam que estavam sendo estudados. Eles não sabiam que cada demissão, cada desrespeito, cada crueldade casual estava sendo registrada e lembrada. Eles não sabiam que a humanidade vinha construindo algo na escuridão entre as estrelas há 200 anos. Eles aprenderiam. Eventualmente, todos eles aprenderiam. Mas não hoje. Hoje, Helena Vasquez, fechada no caderno, arquivou o documento junto com os demais e começou a preparar sua petição para a próxima sessão. Afinal, a paciência era a maior arma da humanidade. E a humanidade aprendeu a ser muito, muito paciente. 5 anos passaram como água pelos dedos abertos. A galáxia continuou a girar. As grandes potências continuaram a dominar. E a humanidade continuou a ser esquecida. No mundo comercial do Nexus 7, um comerciante Tavati chamado Belin notou algo estranho em seus registros contábeis. Sua companhia de navegação operou nas mesmas raízes por 3 gerações, transportando mercadorias entre os centros de fabricação de cristais e cordas e as colônias exteriores. As margens de lucro sempre foram previsíveis, estáveis e modestas. Agora, eles estavam encolhendo. Belin passou 3 dias revisando seus dados. Ele descobriu que várias raízes menores, que ele sempre considerou insignificantes demais para se preocupar, haviam se tornado surpreendentemente lucrativas. Ele mal reconhecia que navios pertencentes a espécies transportavam mercadorias para mercados que nunca tinham tido importância antes. A carga não era nada especial de suprimentos básicos, equipamentos médicos, materiais educativos, mas o volume era enorme. Ele rastreou as remessas até sua origem. Muitos deles se originaram de corporações humanas. Belin mencionou isso a seus colegas da guilda mercantil. Eles encolheram os ombros. Os negócios humanos sempre existiram à margem do comércio galáctico, lidando com as sobras que as grandes potências não queriam. Se eles estavam ganhando dinheiro com raízes insignificantes, dificilmente valia a pena discutir. Belin apresentou um relatório de qualquer maneira. Ele não tinha certeza do porquê. Algo naquele padrão o incomodava, como um som no limite da audição que não desaparecia completamente. O relatório estava em um banco de dados em algum lugar, não lido e esquecido. No mundo natal de Vortani, Cat Prime, uma jovem analista militar chamada Ketra recebeu a tarefa mais chata que se possa imaginar, atualizar os arquivos de avaliação de ameaças para espécies menores. Foi um trabalho dado a oficiais subalternos sem conexões e sem perspectivas. O objetivo era ensinar humildade. Ketra abordou a tarefa com mais dedicação do que merecia. Ela era teimosa por natureza, determinada a provar seu valor apesar de sua posição inferior. Ela examinou os arquivos um por um, cruzando dados, verificando fontes, procurando lacunas. Quando chegou ao arquivo sobre a humanidade, não encontrou quase nada. O arquivo continha informações básicas, estatísticas populacionais,
mapas territoriais, números de produção econômica. Tudo isso tinha pelo menos 50 anos. A seção militar estava quase vazia. Algumas notas mencionaram que os humanos operavam naves de patrulha em seu sistema natal e mantinham uma pequena força de defesa em seus 3 mundos colônias. A conclusão afirmou que a humanidade não representava nenhuma ameaça aos interesses Vortanen. Ketra solicitou informações atualizadas. Ela queria saber o tamanho atual da frota humana, as capacidades dos seus sistemas de armas, os padrões de treinamento do seu pessoal militar. O pedido dela voltou marcado como baixa prioridade, recursos não alocados. Ela empurrou com mais força. Passar pelos canais adequados, preencher solicitações formais, citando regulamentos que exigiam que as avaliações de ameaças fossem atualizadas a cada 20 anos. O arquivo da humanidade não era atualizado em 70. Seu superior, um comandante condecorado chamado Vratal, convocou-a ao seu escritório. Você está perdendo tempo, ele disse a ela. A humanidade tem 3 mundos colônias e um punhado de navios patrulha. De que avaliação de ameaça você precisa? Escreva que eles não representam perigo e siga em frente. Senhor, os regulamentos exigem. Os regulamentos exigem bom senso. Os humanos são insignificantes. Eles sempre foram insignificantes. Eles sempre serão insignificantes. Seu tempo seria melhor gasto em espécies que realmente importam. Ketra saiu do escritório com seu pedido negado. Ela considerou abandonar o assunto. Seria a coisa inteligente a fazer. A coisa segura. Em vez disso, ela começou sua própria investigação. Utilizou o seu tempo pessoal, os seus recursos pessoais, a sua rede pessoal de contactos da academia militar. Ela fazia perguntas calmamente, reunia dados cuidadosamente e aos poucos montava uma imagem que a preocupava mais a cada semana que passava. Naves humanas foram avistadas em lugares onde não deveriam estar. Não muitos, apenas um aqui, um ali, sempre sozinho, sempre em negócios legítimos. Mas o padrão era estranho. As naves apareceram nas bordas de regiões inexploradas, perto de estrelas mortas e sistemas vazios que não continham nada de valor. Eles ficaram por dias ou semanas e depois partiram. O que eles estavam fazendo lá fora? Ketra não conseguiu encontrar uma resposta, mas continuou procurando. Na Terra, num jardim nos arredores de Genebra, a embaixadora Helena Vasqui sentou-se numa cadeira de rodas e observou o pôr do sol sobre as montanhas. Ela estava velha agora, com o cabelo branco, as mãos tremendo com a idade. Ela serviu no conselho por 37 anos. Em breve, ela se aposentaria. Marcos Chun sentou-se ao lado dela. Ele também não era mais jovem. Grey tocou as têmporas e linhas se formaram ao redor dos olhos. Mas a sua paciência permaneceu intacta, fortalecida por décadas de prática. A transição está prevista para o próximo mês, disse ele. Apresentarei minhas credenciais ao conselho como novo embaixador. Helena assentiu lentamente. Eles irão ignorar você, assim como me ignoraram. Não deixe isso te frustrar. Eu não vou. Bom. Ela se virou para olhar para ele. Seus olhos ainda estavam afiados, ainda claros, ainda observando. Os relatórios das instalações externas são encorajadores. A rede está quase completa. Mais 50 anos, talvez menos, e estaremos prontos. Posso não viver para ver isso, disse Marcos. Nem eu, esse nunca foi o ponto. Helena estendeu a mão e pegou a mão dele. Seu aperto era fraco, mas firme. Não estamos construindo para nós mesmos. Estamos construindo para aqueles que virão depois. Cada geração contribui para a base. Cada geração expande o que podemos fazer. Cada geração passa o trabalho para a próxima. E o conselho? O conselho continua a nos ignorar. Como esperávamos que acontecessem? Helena sorriu. Deixe-me contar uma coisa sobre poder, Marcos. O verdadeiro poder não é o que você mostra ao mundo. O verdadeiro poder é o que você mantém escondido. Os Vortani exibem suas frotas e armas porque querem que outros os temam. Não exibimos nada porque queremos que os outros nos esqueçam. E quando chegar a hora
Quando chegar a hora, eles vão se lembrar. Eles vão se lembrar de tudo. Ela apertou a mão dele suavemente. Mas isso é para você administrar agora. Minha parte está concluída. Um mês depois, Helena Vasquez aposentou-se do serviço diplomático. Uma pequena cerimônia foi realizada na embaixada do Nexus Prime. Estiveram presentes 3 representantes de espécies menores. As grandes potências não enviaram ninguém. Marcos Chun assumiu o cargo de embaixador. Ele apresentou suas credenciais ao conselho durante uma sessão de rotina. O conselho oftalmológico de Rataro reconheceu com um aceno de sua mão em forma de garra, mal olhando em sua direção. A petição para elevação à condição de membro menor foi apresentada pela 48ª vez. Em seu apartamento na Terra, assistindo à cerimônia através de uma transmissão segura, Helena sorriu. Tudo estava acontecendo exatamente como planejado. 3 anos depois, Helena morreu pacificamente enquanto dormia. O seu funeral contou com a presença de centenas de pessoas de dezenas de espécies, espécies menores, espécies negligenciadas, espécies que as grandes potências do Conselho rejeitaram como irrelevantes. Eles vieram de toda a galáxia para prestar homenagem a uma mulher que a maioria deles nunca conheceu. Eles a conheciam pelo seu trabalho. Durante décadas, Helena Vasquez estendeu a mão silenciosamente aos povos esquecidos da galáxia. Ela lhes ofereceu amizade, parceria e algo ainda mais valioso, esperança. Ela lhes dissera que não precisavam aceitar para sempre seu lugar na base da hierarquia. Ela lhes dissera que a mudança seria possível se estivessem dispostos a ser pacientes. Muitos deles ouviram. Muitos deles esperaram. Muitos deles ainda estavam esperando, confiando numa promessa que não entendiam completamente. No Cat Prime, Katara finalmente recebeu uma resposta à sua investigação. Não veio de canais oficiais, mas de um contato e da inteligência militar que lhe deviam um favor. Os dados estavam incompletos, recolhidos de fontes dispersas, mas eram suficientes. Os humanos construíram nos espaços entre as estrelas, não colônias, outras coisas, estruturas escondidas no vazio onde ninguém olhava, naves construídas com materiais que não correspondiam a nenhuma tecnologia humana conhecida, redes de comunicação usando frequências que os sensores Vortani não conseguiam detectar. O escopo era impossível de determinar. O propósito era impossível de adivinhar. Mas a implicação era clara. A humanidade não era o que parecia ser. Katara preparou um relatório formal e submeteu-o aos seus superiores. Ela delineou as suas conclusões, apresentou as suas provas e recomendou uma operação imediata de inteligência em grande escala para determinar a extensão das capacidades humanas. O relatório foi rejeitado. Você desperdiçou recursos suficientes nesta fantasia. Vratal contou a ela. Os humanos são uma espécie menor, sem capacidade militar significativa. Essa sua obsessão sugere instabilidade. Estou transferindo você para funções administrativas até que demonstre melhor julgamento. Katara aceitou a transferência sem protestar. Ela havia aprendido o que precisava aprender. A liderança Vortani não quis ouvir. Eles não conseguiam imaginar uma galáxia onde uma espécie como a humanidade representasse uma ameaça. Essa falta de imaginação, Katara sabia, acabaria por custar-lhes tudo. Ela não sabia quando. Ela não sabia como. Mas ela sabia, com absoluta certeza, que a tempestade estava chegando. Quando chegasse, os Vortani o enfrentariam completamente despreparados. Em seu escritório no Nexus Prime, o embaixador Marcos Shen eliminou o relatório rejeitado de Katara. Sua rede de inteligência o adquiriu poucas horas após seu envio. Ele anotou o nome da analista, sua formação, suas conclusões. Ela era perceptiva. Ela foi persistente. Ela era perigosa. Ela também estava completamente correta. Marcos apresentou um relatório aos outros e voltou ao trabalho. A linha do tempo permaneceu inalterada. Os preparativos continuaram. E a humanidade permaneceu esquecida, construindo na escuridão, esperando o momento que mudaria tudo. Esse momento estava chegando. Mais cedo do que qualquer um esperava. A esperança de Kepler era a colônia mais jovem da humanidade. Um mundo verde e azul,
orbitando uma estrela amarela em um sistema que o Conselho considerou inútil. O planeta foi colonizado há 80 anos por famílias que procuravam um novo começo, cientistas em busca de investigação e pais e sonhadores que queriam construir algo novo. 2 milhões de pessoas chamavam-lhe lar. O planeta tinha colinas cobertas de grama roxa, florestas de árvores com folhas prateadas e oceanos. NS que brilhavam fracamente à noite com vida bioluminescente. Os colonos construíram suas cidades com cuidado, preservando as belezas naturais, integrando suas estruturas à paisagem, ao invés de dominá-la. As crianças brincavam em parques ao lado de flores alienígenas. Os pesquisadores estudaram o ecossistema nativo. Os agricultores cultivavam culturas que combinavam sementes da terra com nutrientes locais. Era uma vida simples, uma vida pacífica, uma vida construída sobre a esperança. O grupo de batalha Vortani chegou sem aviso prévio na manhã de terça-feira. 15 navios de guerra abandonaram a viagem mais rápida que a luz e estabeleceram órbita em torno da esperança de Kepler. Eles não se anunciaram. Eles não emitiram exigências. Eles simplesmente apareceram. Suas armas carregadas, seus escudos erguidos, suas intenções claras. O próprio comandante Vrator liderou a frota. Ele havia ascendido a sumo conselheiro há 3 anos e sua ambição crescerá junto com seu poder. A esperança de Kepler ocupava uma posição estratégica, ao longo de um corredor que em breve se tornaria valioso à medida que os Vortani expandissem o seu território. Os humanos teriam que se mover. Ele lhes deu 6 horas. A mensagem foi transmitida em todas as frequências. Os colonos humanos evacuarão este mundo imediatamente. Todo o pessoal partirá dentro de 6 horas. Qualquer humano remanescente após este prazo será considerado hostil e eliminado. Este território é agora reivindicado pela hegemonia Vortani. 6 horas para 2 milhões de pessoas. Era impossível e Vrator sabia disso. Ele não estava interessado na evacuação. Ele estava interessado em enviar uma mensagem. A governadora Sarah Mitchell contatou o conselho imediatamente. Ela implorou por intervenção, por mediação, por qualquer coisa que pudesse impedir o que estava por vir. A resposta do conselho foi lenta, burocrática e inútil. Sessões de emergência foram agendadas. Debates foram propostos. Comitês foram formados. Nada disso aconteceria a tempo. Os colonos fizeram o que puderam. Eles carregaram crianças em navios. Eles amontoaram famílias em navios de carga. Eles lançaram tudo o que pudesse voar, enviando-o para a borda do sistema, onde navios patrulha humanos esperavam impotentes. Suas armas não são páreo para os navios de guerra Vortani. 400.000 pessoas escaparam. Os idosos cederam seus lugares aos jovens. Os pais enviaram seus filhos na frente enquanto eles ficaram para trás. Os professores colocaram os alunos em ônibus e depois voltaram para ajudar outros. Quando o prazo expirou, 1,6 milhão de humanos permaneciam no Kepler's Hope. Eles se reuniram nas cidades, nos parques, nos lugares que amavam. Eles se abraçaram e esperaram. Vrator deu a ordem. O bombardeio durou 3 horas. As armas Vortani transformaram cidades em crateras. Florestas em cinzas, oceanos em vapor. A superfície do planeta tornou-se uma paisagem infernal de fogo e destruição. Quando acabou, nada restou. Sem edifícios. Sem árvores. Sem vida. A esperança de Kepler estava morta. A notícia chegou à Terra em poucas horas. Ela se espalhou pelo espaço humano como uma onda de choque, deixando tristeza e raiva em seu rastro. Em todos os mundos humanos, as pessoas pararam o que estavam fazendo e choraram. Choraram pelos mortos, pelas crianças que nunca cresceriam, pelos sonhos que foram reduzidos a nada. O embaixador Marco Shin recebeu a notícia em seu escritório no Nexus Prime. Sua assessora fez a entrega pessoalmente, com a voz trêmula ao ler o número de vítimas. Marcos não disse nada por um longo tempo. Ele sentou-se atrás de sua mesa, a mesa de Helena, e olhou para a parede. Suas mãos estavam firmes. Seu rosto estava calmo. Mas algo mudou em seus olhos. Algo duro, frio e paciente.
Agende uma sessão de emergência do Conselho, ele disse finalmente. Vou me dirigir à Assembleia completa. O Conselho se reuniu naquela noite. Pela primeira vez, o assento da humanidade não estava na última fila. Os representantes abriram espaço perto do estrado central. Curioso para ver como os humanos reagiriam. Haveria lágrimas. Acusações? Pedidos desesperados de ajuda. Marcos Shen caminhou até a plataforma dos alto-falantes com passos medidos. Ele usava um terno preto simples, da cor do luto. Seu rosto não mostrava nada, nem tristeza, nem raiva, nem medo. Ele ficou diante e reuniu os representantes de 100 espécies reunidos e esperou pelo silêncio. Hoje ele começou. A hegemonia Vortani destruiu a colônia humana da esperança de Kepler. Deram ao nosso povo 6 horas para evacuar 2 milhões de almas. Quando isso se revelou impossível, eles bombardearam o planeta até não restar nada. Ele fez uma pausa, deixando as palavras assentarem. Isto não foi guerra. Não houve conflito entre nossos povos. Não houve provocação, nem ameaça, nem disputa. Os Vortani queriam o nosso mundo, então eles o tomaram. Eles queriam que nosso povo fosse embora, então os mataram. Eles queriam enviar uma mensagem à galáxia sobre o que acontece com espécies menores que ocupam o espaço desejado pelas grandes potências. A Câmara ficou em silêncio. Os representantes mudaram de posição desconfortavelmente. Alguns olharam para Vratir, que estava sentado em seu assento elevado com as escamas brilhando, sem demonstrar arrependimento. O Conselho Galáctico testemunhou estes eventos, continuou Marcos. Cada espécie aqui viu o que foi feito. Solicitamos agora formalmente o julgamento do Conselho sobre este assunto. Pedimos que a destruição não provocada da esperança de Kepler seja condenada. Pedimos que os responsáveis sejam responsabilizados. Ele parou de falar e esperou. O silêncio se estendeu. Os representantes trocaram olhares. Alguns sussurraram para seus assessores. Ninguém queria ser o primeiro a falar. Finalmente, Vratir levantou-se. O Conselho reconhece o alto conselheiro da hegemonia Vortani. Este assunto não é tão simples como o humano sugere, disse Vratir. Sua voz estava calma, quase entediada. O território em questão é há muito tempo de interesse estratégico para a hegemonia. A colonização humana da esperança de Kepler representou uma incursão na nossa esfera de influência. Agimos para proteger nossos interesses legítimos. Você assassinou 1,6 milhão de civis, disse Marcos. Removemos um obstáculo à estabilidade regional. A perda de vidas foi lamentável, mas necessária. As escamas de Vratir ondularam levemente, o equivalente Vortani a um encolher de ombros. Proponho que este assunto seja classificado como uma disputa territorial e encaminhado aos comitês apropriados para estudo mais aprofundado. Apoiado, disse o representante do Acordo Cristalino. A votação foi realizada. As espécies aliadas aos Vortani votaram a favor. As espécies com medo dos Vortani se abstiveram. As espécies simpáticas à humanidade encontrarão-se em menor número e manobradas. A moção foi aprovada. A destruição da esperança de Kepler foi oficialmente uma disputa territorial. Sem sanções. Nenhuma condenação. Sem justiça. Marcos Chum permaneceu imóvel durante a votação. Quando concluiu, ele assentiu uma vez, lentamente. A humanidade reconhece a decisão do Conselho, disse ele. Sua voz permaneceu perfeitamente calma, perfeitamente controlada. Entendemos que o Conselho não irá agir sobre este assunto. Portanto, buscaremos soluções apropriadas de forma independente. Ele se virou e caminhou em direção à saída. Seus passos ecoaram na câmara silenciosa. Todos os representantes observaram-no partir, sem saber o significado das suas palavras, perturbados pela sua compostura. Na porta, ele fez uma pausa e olhou para trás. Os Vortani mostraram à galáxia o que eles são. Com o tempo, a humanidade mostrará à galáxia o que somos. Eu sugiro que você preste atenção. Você pode achar uma comparação instrutiva. Ele saiu. Na câmara, Vrator riu.
Remédios apropriados, repetiu zombeteiramente. O que eles farão? Enviar seus navios patrulha? Escrever cartas iradas? Ele olhou para os outros representantes. Que isto sirva de lembrete para todas as espécies de Meyer. Isto é o que acontece quando você esquece seu lugar. Do outro lado da estação, nos apertados escritórios da Embaixada da Terra, Marcos Chun ativou um dispositivo de comunicação. Suas mãos ainda estavam firmes. Seu rosto ainda estava calmo. Mas seus olhos ardiam com algo que vinha sendo construído há 200 anos. A paciência do protocolo está completa, disse ele no dispositivo. Iniciar a lembrança do protocolo. Por toda a galáxia, em instalações ocultas e estações secretas, os humanos receberam a mensagem. Eles haviam se preparado para este momento há gerações. Eles esperavam que isso nunca acontecesse, mas sempre souberam que algum dia, as grandes potências de Galaxy fariam algo que não poderia ser ignorado. Esse dia havia chegado. Em seu escritório transferido em Ketime, a analista Ketra assistiu à gravação da sessão do conselho com horror crescente. Não com atrocidade, ela esperava algo assim eventualmente. Os Vortani já haviam cometido tais atos antes, contra outras espécies em outros sistemas. Seu horror estava diante da cegueira de seu próprio povo. Seus idiotas, ela sussurrou para a tela. Seus idiotas absolutos. Você não tem ideia do que fez. Ela pegou seus arquivos antigos, aqueles que ela havia reunido anos atrás, aqueles que ninguém lia. Ela olhou para os padrões que havia encontrado, as estruturas no espaço vazio, as naves em lugares inesperados, a rede que a humanidade vinha construindo em segredo. Ela finalmente entendeu para que servia. Eles estavam esperando, ela percebeu. Todo esse tempo, eles estavam esperando que lhes dessemos um motivo. Ela tentou mais uma vez avisar seus superiores. Ela preencheu relatórios de emergência. Ela solicitou reuniões urgentes. Ela implorou a quem quisesse ouvir que prestasse atenção ao que estava por vir. Ninguém ouviu. Ninguém nunca ouviu. 3 semanas depois, a galáxia aprenderia o que a humanidade vinha construindo na escuridão. 3 semanas depois, os Vortani descobririam que ser temido e ser poderoso não eram a mesma coisa. 3 semanas depois, tudo mudaria. O almirante Ketir acordou com alarmes. O centro de comando militar Vortani em Ket Prime estava um caos. Os policiais corriam entre as estações, gritando relatórios que não faziam sentido. As telas tremeluziam com dados que não podiam ser reais. Os canais de comunicação transbordaram de transmissões de pânico de toda a hegemonia. Relatório. Ketir gritou ao entrar na sala de comando. Seu ajudante, um jovem oficial com escamas pálidas de medo, lutou para encontrar as palavras. Senhor, nossos sistemas de armas. Todos eles. Eles pararam de funcionar. O que você quer dizer? Pare de funcionar. Cada navio da frota. Cada plataforma de defesa. Cada instalação militar em todos os 12 trabalhos de casa. As armas simplesmente foram desligadas. Não podemos reativá-los. Não conseguimos nem diagnosticar o problema. É como se eles nunca tivessem sido projetados para funcionar. Ketir olhou para ele. Isso é impossível. Sim, senhor. Na tela principal do centro de comando, um mapa do espaço Vortani piscou e mudou. Novos contatos apareceram, milhares deles, emergindo do espaço vazio como fantasmas que se tornavam sólidos. Navios. Naves humanas. Mas não os pequenos navios de patrulha descritos nos registros do Conselho. Eram navios de guerra, elegantes e mortais, que lidavam com tecnologias que os cientistas Vortani não conseguiam identificar. Eles vieram do nada. Dos espaços entre as estrelas onde nada poderia sobreviver. De dimensões sobre as quais as maiores mentes do Conselho apenas teorizaram. Eles estiveram escondidos à vista de todos durante séculos e agora estavam por toda parte. O sistema de comunicação foi ativado. Uma voz humana falou em todos os canais Vortani, calma, clara e absolutamente certa. Este é o embaixador Marcos Chun da Terra. Suas armas estão desativadas.
Seus sistemas de defesa estão offline. Sua frota está indefesa. Cada recurso militar que você possui está agora sob nosso controle. Ketir pega o console mais próximo. Como? Como isso é possível? A voz continuou como se o ouvisse. Você está se perguntando como isso aconteceu. A resposta é simples. Há 200 anos, quando a humanidade se juntou ao Conselho, reconhecemos com o que estávamos lidando. Uma galáxia dominada por poderes que respeitavam apenas a força. Um sistema concebido para manter espécies como nós no fundo para sempre. Poderíamos ter lutado e perdido. Em vez disso, optamos por esperar. Na tela, as naves humanas posicionaram-se em torno dos mundos Vortanin. Eles não atiraram. Eles não precisavam. Passamos 2 séculos observando você. Aprendendo suas tecnologias. Compreender suas fraquezas. Construindo em lugares que você nunca pensou em olhar. Você nos considerou irrelevantes, e essa demissão foi o maior presente que você poderia ter nos dado. Você nunca se preocupou em observar o que estávamos fazendo porque nunca acreditou no que poderia ameaçar você. No centro de comando, os oficiais ficaram paralisados. Alguns choraram. Alguns oraram. Alguns simplesmente olhavam para as telas, incapazes de processar o que viam. Há 3 semanas, você destruiu a esperança do Kepler. Você assassinou 1,6 milhão de civis do nosso povo. Crianças. Famílias que não fizeram nada além de construir uma casa num mundo que vocês decidiram que queriam. O Conselho chamou isso de disputa territorial. Chamamos isso de genocídio. A voz de Shen endureceu. Poderíamos fazer com os seus 12 mundos natais o que vocês fizeram com a esperança do Kepler agora mesmo. Suas defesas se foram. Suas frotas estão indefesas. Não há força nesta galáxia que possa nos deter. As espécies que você tratou como insignificantes podem acabar com você em um único dia. Ketir fechou os olhos. Este foi o fim. Não apenas para ele, não apenas para os militares, mas para toda a civilização Ortanin. Eles haviam causado isso a si mesmos e agora pagariam o preço. Então Shen disse algo inesperado. Mas não o faremos. O centro de comando ficou em silêncio. Até o alarme pareceu parar. A humanidade não passou 200 anos se preparando para a vingança. Nós nos preparamos para a justiça. Há uma diferença. A vingança é fácil. A justiça requer disciplina, moderação e sabedoria para saber quando é suficiente. Os Ortanin nos ensinaram o que acontece quando o poder é exercido sem consciência. Não vamos repetir o seu erro. Queremos uma coisa. Os comandantes que ordenaram o ataque à esperança de Kepler, o Alto Conselho de Vrator e seus subordinados serão julgados. Não diante de um tribunal humano. Diante de um tribunal galáctico com juízes de todas as espécies, os Ortanin cometeram injustiças ao longo dos milênios. Cada ato de agressão, cada genocídio, cada roubo de território será ouvido. A justiça será testemunhada por todos. A transmissão terminou. Ketir abriu os olhos. Ao seu redor, seus oficiais começaram a se mover lentamente de novo, falando em voz baixa, tentando entender o que acabará de acontecer. Eles estavam preparados para a morte. Eles não estavam preparados para a misericórdia. Um tipo diferente de transmissão chegou até eles e depois relatórios de toda a galáxia. Representantes humanos apareceram simultaneamente em dezenas de mundos, não nos mundos Ortanin. Os mundos das espécies menores, das espécies negligenciadas, aquelas que as grandes potências exploraram e ignoraram durante milênios. Os humanos vieram oferecendo aliança, proteção, tecnologia, parceria. Eles vieram com presentes que foram preparados durante gerações, avanços médicos, inovações agrícolas, sistemas energéticos que poderiam transformar colônias em dificuldades em civilizações prósperas. Eles vieram com conhecimento compartilhado livremente, sem condições, sem cobranças. E eles vieram com uma mensagem simples. Você não precisa aceitar seu lugar na base da hierarquia. Não mais. No Cat Prime,
os analistas Keter observaram a chegada dos relatórios e compreenderam finalmente o que a humanidade realmente estava construindo. Não apenas armas, não apenas navios, não apenas ofensas. Eles estavam construindo uma coalizão. Todas as espécies que os Ortani intimidaram, todas as civilizações que o Cristal e o Cordão exploraram. Todas as pessoas que o Conselho rejeitou como humanidade irrelevante e estendeu a mão para elas, silenciosamente e pacientemente, ao longo de décadas e séculos. Eles fizeram promessas e as cumpriram. Eles ofereceram ajuda sem pedir nada em troca. Eles plantaram sementes de amizade solo que as grandes potências salgaram com desprezo. Agora essas sementes estavam florescendo. Os Torvati anunciaram sua aliança com a humanidade em poucas horas. O Selvati o seguiu. Depois os Kreen, os Malat, as espécies Varn que se sentaram em silêncio nas reuniões do Conselho durante gerações. Espécies que foram pisadas e esquecidas. Espécies que se lembravam de cada desrespeito e de cada crueldade. Eles se lembraram de quem os ajudou. Eles se lembraram de quem os havia machucado. A galáxia estava se realinhando em tempo real e não havia nada que as antigas potências pudessem fazer para impedir isso. Em seu escritório no Nexus Prime, o Alto Conselho de Vrator recebeu a notícia de seu próprio mandado de prisão. Uma coalizão de 30 espécies submeteu-o ao Conselho, exigindo sua rendição imediata. A delegação Ortani tentou opor-se, mas os seus protestos foram abafados pelas vozes dos povos que passaram milênios a ignorar. Suas escamas, antes limpas com orgulho, ficaram cinzentas de estresse. Como? Ele continuou perguntando. Como isso aconteceu? Eles não eram nada. Eles não eram ninguém. Seu ajudante, revisando os relatórios de inteligência que Keter havia apresentado anos atrás, balançou a cabeça. Eles nunca foram nada. Nós simplesmente nos recusamos a ver isso. Vrator ainda protestava quando as forças de segurança do Conselho chegaram para levá-lo sob custódia. Ele enfrentaria julgamento não como um alto conselheiro, não como um conquistador, mas como um criminoso de guerra. Suas vítimas finalmente teriam o seu dia. Por toda a galáxia, a transformação se acelerou. O Cristal no tribunal, reconhecendo que o seu domínio econômico estava a acabar, começou a negociar parcerias com corporações humanas. Espécies que passaram séculos à margem da sociedade galáctica tornaram-se subitamente importantes. Suas vozes foram ouvidas, suas necessidades consideradas. O próprio Conselho estava mudando. Os antigos arranjos de assentos foram abandonados. Espécies menores mudarão-se para o estrado central. As grandes potências viram-se cercadas por antigos súbditos que já não as temiam. O embaixador Shun dirigiu-se ao conselho reestruturado uma semana após a revelação. Ele não ficou na última fila, mas na plataforma do orador, cercado por aliados. A humanidade não buscou esse poder, disse ele. Teríamos ficado contentes em permanecer esquecidos, em viver as nossas vidas em paz, em construir as nossas colônias sem interferências. Mas as grandes potências da galáxia não permitiriam isso. Eles viram nossa fraqueza e a exploraram. Eles viram nossa esperança e a destruíram. Eles nos forçaram a nos tornar algo que nunca quisemos ser. Ele fez uma pausa, olhando para os representantes reunidos, velhos inimigos e novos amigos. Agora temos uma escolha. Poderíamos usar o nosso poder para dominar, como outros fizeram antes de nós. Poderíamos nos tornar os tiranos que governam através do medo. Nós temos essa capacidade. Mas rejeitamos esse caminho. Torre sem sabedoria é apenas mais uma forma de barbárie. Força sem compaixão é apenas outra forma de fraqueza. Em vez disso, oferecemos algo diferente. Parceria. A aliança. Uma galáxia onde a força é usada para proteger os vulneráveis. Onde a justiça se aplica igualmente a todas as espécies. Onde ser esquecido não é mais uma sentença de morte. É para isso que construímos. Isto é o que esperávamos. Foi com isto que sonharam os nossos antepassados quando se sentaram no pior lugar desta Câmara e viram as grandes potências demiti-los. Ele olhou para a última fila, onde o antigo assento da humanidade permanecia vazio. Nunca esqueceremos de onde viemos.
Nunca esqueceremos o que significava ser esquecido. E passaremos o resto da nossa existência certificando-nos de que nenhuma espécie volte a sentir-se assim. Os aplausos começaram lentamente, das espécies menores que entenderam melhor o que as palavras de Shun significavam. Ela espalhou-se pela câmara, tornando-se mais alta, até mesmo algumas das antigas grandes potências aderiram, não por entusiasmo, mas pelo reconhecimento de que uma nova era tinha começado. A galáxia nunca mais seria a mesma. E em algum lugar de um jardim na Terra, o túmulo de Helena Vasquez estava coberto de flores. E em algum lugar de um jardim na Terra, o túmulo de Helena Vasquez estava coberto de flores de centenas de mundos diferentes, deixadas por representantes de Spey. 1 ano se passou desde a revelação. A galáxia havia mudado de maneiras que teriam parecido impossíveis para qualquer um que vivesse sob a velha ordem. O julgamento de Vratar e seus comandantes foi concluído há 3 meses. Durou 6 meses, com depoimentos de milhares de testemunhas representando dezenas de espécies. Os crimes apresentados foram muito além das esperanças de Kepler. Séculos de agressão Vartani foram documentados, catalogados e expostos à luz do escrutínio galáctico. Os réus esperavam a execução. Muitos pensaram que mereciam. As famílias dos mortos certamente o fizeram. Instaeab, o tribunal composto por juízes de espécies que os Vartani haviam prejudicado, proferiu uma sentença diferente. Os criminosos de guerra passariam o resto das suas vidas ajudando a reconstruir o que destruíram. Eles trabalhariam ao lado dos descendentes de suas vítimas. Eles viriam todos os dias as consequências de suas ações. Eles viveriam com sua culpa até que a morte natural os levasse. Alguns chamam isso de misericórdia. Outros chamaram-lhe um castigo mais profundo do que qualquer execução poderia ser. No Conselho reconstruído, novas alianças foram formadas. Os Tulfati, outrora comerciantes menores, agora lideravam a guilda comercial reformada ao lado de economistas humanos. O Selvati administrou a nova força de manutenção da paz. Sua disciplina e honra foram finalmente reconhecidas após milênios de demissão. Os Kreen, cujas habilidades matemáticas foram exploradas durante gerações, agora dirigiam as iniciativas científicas do Conselho. Espécies que passaram séculos lutando por restos agora sentavam-se às mesas onde as decisões eram tomadas. Suas vozes importavam. Seus votos contaram. A sua dignidade foi respeitada. Os antigos poderes não desapareceram. A hegemonia Vartani ainda existia, embora o seu exército tivesse sido drasticamente reduzido e o seu governo reformado. Uma nova geração de líderes, incluindo muitos que se tinham oposto ao antigo regime, trabalhou para transformar a sua sociedade. Entre eles estava Ketra, a analista que viu a verdade quando ninguém mais quis ouvir. Ela tornou-se embaixadora, representando uma facção de reformistas Vartani que queriam construir um futuro diferente. Foi um trabalho difícil. Muitos de seu próprio povo se ressentiram das mudanças. Muitas vítimas da agressão Vartani ainda odiavam todos os Vartani sem distinção. O progresso veio lentamente, medido em pequenas vitórias e compromissos dolorosos. Mas aconteceu. O cristal no cordão também se adaptou, redirecionando seu império comercial para parcerias em vez de exploração. Tinham reconhecido, com a ecológica das suas minas de silício, que os métodos antigos já não eram sustentáveis. Melhor evoluir do que ficar para trás. Nas câmaras do Conselho no Nexus Prime, a transformação era visível em todos os lugares. As paredes ainda brilhavam com obsidiana polida, mas os assentos haviam sido completamente reorganizados. Não há mais filas de trás. Não há mais seções rebaixadas. Os representantes reuniram-se em grupos baseados na cooperação regional e não em hierarquias históricas. O embaixador Marco Shun dirigiu-se à Assembleia. Seu cabelo ficou totalmente grisalho no ano passado. O peso da responsabilidade transpareceu nas linhas de seu rosto. Mas seus olhos ainda mantinham a mesma luz paciente que Helena Vasquez cultivara nele décadas atrás. Há 1 ano, a humanidade revelou o que estávamos construindo em segredo. Muitos de vocês se perguntaram por quê. Por que nos escondemos? Por que esperamos? Por que suportamos séculos de demissão quando tínhamos o poder de exigir respeito? Ele fez uma pausa,
olhando ao redor da câmara para rostos de centenas de espécies, alguns familiares, alguns ainda aprendendo a trabalhar juntos, todos ouvindo. A resposta é simples. Aprendemos algo importante ao sermos esquecidos. Aprendemos como é a galáxia vista de baixo. Aprendemos como é ser rejeitado, ignorado, ter suas preocupações ignoradas por poderes que não se importam em vê-lo. Aprendemos a dor de ser invisível. Essa educação foi valiosa. Isso nos ensinou empatia. Isso nos ensinou paciência. Ensinou-nos que a força não significa nada se não for combinada com sabedoria e compaixão. Shen caminhou até o centro do estrado, onde um novo símbolo havia sido instalado, um círculo de estrelas, cada uma representando um membro fundador do Conselho Reformado. Quando construímos a nossa frota oculta, as nossas instalações secretas, a nossa rede de alianças, não as construímos para a conquista. Nós os construímos para este momento. Não para governar a galáxia, mas para transformá-la. Não para substituir uma tirania por outra, mas para criar algo genuinamente novo. Alguns de vós esperavam que tomássemos o controlo, que nos tornássemos o novo poder dominante, que ocupássemos os lugares mais altos e que ditar termos para todos os outros. Ele sorriu levemente. Recusamos esses assentos. Sempre o faremos, porque no momento em que aceitamos a supremacia, nos tornaremos aquilo contra o qual lutamos. Tornamo-nos os poderes que nos ignoraram. Na galeria, uma jovem diplomata humana chamada Sarah Vasquez, sobrinha bisneta de Helena, ouvia as palavras de Shen. Ela herdara a paciência dos seus antepassados, a sua observação serena, a sua compreensão de que algumas coisas não podiam ser apressadas. Ela também herdou outra coisa. O antigo assento de Helena, o da última fila, a pior posição da Câmara. Ela sentou-se ali por escolha, não por missão. Estava vazio a maior parte do tempo agora. Os representantes poderiam sentar-se onde quisessem. Mas Sarah voltou a isso com frequência. Isso a ajudou a lembrar. Isso a ajudou a permanecer humilde. Shen continuou seu discurso. Nosso verdadeiro projeto nunca foi militar. Foi social. Durante 200 anos, enquanto construímos navios e armas, também construímos amizades. Alcançamos todas as espécies que foram ignoradas, todas as civilizações que foram rejeitadas, todos os povos que as grandes potências pisaram. Nós os ouvimos. Nós os ajudamos. Mostramos-lhes que alguém via o seu valor, mesmo que o conselho não o fizesse. Essas amizades tornaram-se alianças. Essas alianças tornaram-se a base deste novo conselho. Não transformamos a galáxia sozinhos. Transformamos isso com parceiros, parceiros que confiaram em nós. Por que conquistamos essa confiança através de gerações de trabalho paciente? Ele olhou para esta seção onde as espécies menores, as espécies anteriormente menores, agora ocupavam posições de destaque. A galáxia temia as nossas armas. Esse medo foi útil, forçou as antigas potências a ouvir quando teriam preferido ignorar-nos. Mas as armas nunca foram a nossa maior força. Nossa maior força foi essa. Lembramos o que significava ser esquecido. E usamos essa memória para construir algo melhor. Os aplausos que se seguiram foram diferentes dos aplausos de um ano atrás. Depois ficou chocado, incerto, misturado com medo. Agora era um reconhecimento genuíno do que havia sido realizado e do que ainda faltava ser feito. Após a sessão, Sarah se viu andando pelos corredores da delegacia do conselho. Ela passou por representantes de dezenas de espécies, todos envolvidos nas atividades normais de governança. Argumentos sobre acordos comerciais. Debates sobre regulamentações ambientais. Negociações sobre disputas fronteiriças. Problemas normais. Problemas saudáveis. Os problemas de uma galáxia aprendendo a trabalhar em conjunto em vez de dominar umas às outras. Ela parou diante de uma janela que dava para o exterior da estação. Naves de centenas de mundos moviam-se pelo espaço além. Seus designs refletem a diversidade de suas origens. Navios humanos voaram ao lado de comerciantes Torvati, forças de manutenção da paz soviéticas e até reformaram a embarcação diplomática Vortanin. Uma voz falou atrás dela.
Embaixador Vasquez? Ela se virou. Um jovem Vortani estava ali. Sua escama é de um azul profundo que o marcava apenas na idade adulta. Ele vestiu o uniforme do curso diplomático reformado. Eu queria te agradecer, ele disse. Meu nome é Ketral. Minha mãe é a embaixadora Ketra. Sara assentiu. Ela sabia o nome. Todos conheciam a analista que tentou alertar o seu povo, que viu a verdade quando seus líderes eram cegos. Seu ancestral, Ketral, continuou. Ela procurou minha mãe anos atrás, antes da revelação. Ela ofereceu amizade quando nossa espécie deveria ser inimiga. Minha mãe nunca esqueceu essa gentileza. A embaixadora Helena acreditava que as pessoas eram mais do que os seus governos, disse Sara. Ela acreditava que os indivíduos poderiam escolher ser melhores, mesmo quando as suas nações não pudessem. Ela estava certa. Ketral olhou pela janela para o movimento do navio. Minha geração é diferente da dos meus avós. Não queremos governar através do medo. Queremos fazer parte de algo melhor. Seu ancestral nos deu permissão para imaginar que isso era possível. Sara sorriu. O trabalho não terminou. Não será concluído em nossas vidas. Eu sei, mas estamos construir algo que vale a pena construir. Isso importa. Ele assentiu respeitosamente e foi embora, de volta às tarefas que o chamavam. Sara observou-o afastar-se, vendo nos seus jovens ombros o peso de uma espécie que tentava redimir-se. Ela voltou para a galeria e sentou-se na última fila. A sessão seguinte estava a começar, um debate rotineiro sobre subsídios agrícolas para os mundos em desenvolvimento. Nada dramático. Nada histórico. Apenas o trabalho normal de uma galáxia aprendendo a ser melhor do que antes. Sara abriu o papel do caderno como se fosse seu bisavó e começou a escrever. Ela registrou os acontecimentos do dia, as pequenas vitórias e os desafios contínuos, as conversas que importavam e o progresso que ainda precisava ser feito. O trabalho continuaria. Geração após geração, paciente e persistente, construindo sobre os alicerces que outros lançaram. A humanidade aprendeu a esperar. Eles aprenderam a observar. Eles aprenderam que o verdadeiro poder não era uma questão de dominação, mas de transformação. E na última fila do Conselho Galáctico, uma jovem com os olhos de seu ancestral continuou a observar, a aprender e a lembrar. Algumas tradições ela sabia que valiam a pena manter. Lá,